Olá, vamos para o comentário do tema da nossa aula número 11. Su, já caiu sobre racismo no Enem, eu sei, mas não caiu sobre cotas. E ano que vem a lei de cotas está completando uma década e ela previa que com uma década ela seria revista e extinta ou continuada. Então ano que vem nós vamos ter um debate bem forte sobre questões de cotas que não dizem respeito tão somente a negros, mas a alunos de escolas públicas e também a outras etnias. Então, esse debate é um debate amplo e nós vamos passar a refletir sobre ele agora. Vamos começar aí pelos nossos textos de apoio. O texto número 1, ele fala assim, olha, evidência dos efeitos positivos das políticas e ações afirmativas é o que não falta na literatura acadêmica. Apesar disso, no que se refere à lei de cotas, ainda existem aspectos a serem aprimorados. A revisão da lei no próximo ano representa um momento oportuno para aperfeiçoar essa política que causou ruptura na estrutura social brasileira e permitiu a ascensão de milhares de jovens em situação de desvantagem. Nos últimos 20 anos, a universidade pública mudou radicalmente seu perfil demográfico. Em 2021, pela primeira vez, alunos de escolas públicas foram maioria dos ingressantes no vestibular da até então elitizada Universidade de São Paulo. No que diz respeito à população negra, 2019 foi o primeiro ano da história em que pretos e pardos representaram a maioria nas universidades públicas. Bom, só da leitura desse texto eu já posso pensar em 3 grandes problemas relacionados à questão de cotas. O primeiro deles, vamos de trás para frente aí, é a luta dos pardos. Tem até a associação dos pardos no Brasil, dos estudantes pardos. Porque embora a lei fale de cotas para pretos e pardos, e é bem a palavra preto que é utilizada, os pardos praticamente não entram nessas cotas. E eu já vi algumas defesas bem fortes, bem firmes da presidente da Associação dos Estudantes Pardos do Brasil, em que ela declara isso veementemente. Toda vez que um pardo se candidata a uma cota, a uma vaga por cota, além dele não conseguir a vaga, ele ainda é acusado de querer subtrair um direito tão somente destinado para os negros. Então, vocês já estão aí frente a um problema, ou seja, ou a lei é revista e tira-se a palavra pardos, o que talvez não aconteça, porque isso causaria, vamos dizer assim, um grande impacto negativo, um alvoroço por conta desses alunos que assim se encaixam como pardos, né? Ou a lei passa a ser aplicada coerentemente, ou seja, a partir do momento que o Tribunal Racial da Universidade declara que uma pessoa é parda, ela também teria direito a cotas, pelo que está colocado na lei. A outra situação que eu vejo aí que dá para vocês trabalharem muito bem, uma questão de problematização, então você vai começar lá, segundo período da sua introdução com um entretanto, no entanto, e introduzir ali o problema que você enxerga, seria exatamente essa situação que se coloca aí, de ruptura com uma estrutura social brasileira. Vocês vão começar a ler sobre esse tema e vocês perceberão que essa ruptura ela se dá num plano individual, eu concordo. Então aquele jovem que talvez não entrasse numa universidade pública, como é o caso da USP, ele passa a ter acesso a essa universidade, muito bem, mas eu quero saber o que fazer com o restante dos estudantes negros e pardos que estão em escolas públicas, que nesses 10 anos, salvo grande engano da minha parte, não conseguiram ter um acesso de qualidade a uma escola de qualidade, um acesso de qualidade a uma escola de qualidade. Então as cotas, elas vão beneficiar ali indivíduos, mas todo aquele contingente de alunos negros e pardos dentro de escolas públicas, eles ainda continuam com o mesmo sistema escolar. Esse daí é um problema, tá bom? Então, notem que é um tema bastante quente e nós vamos ter que ter bastante cuidado também com aquilo que a gente escreve, do jeito que a gente escreve, para não ferir direitos humanos, para você ponderar com racionalidade, sem querer ofender ninguém, né? Que isso daí nós já trabalhamos esse tema
E a gente tem que partir sempre para uma análise racional dos fatos. Vamos para o texto número 2. Texto número 2, coloquei para vocês uma belíssima canção. É uma cantora jovem que está despontando aqui no Brasil, uma cantora engajada. O que significa engajado? A pessoa não vai ali cantar Amor Passa Rápido, Entra na Fila, Copo de Cerveja na Mão, essas músicas aí que servem só para bebedeira. Não, ela vem com um conteúdo social, ela vem com um conteúdo que trabalha com a questão do racismo no Brasil, que é a Bia Ferreira. Então, a música dela fala assim: cota não é esmola, porque é algo que está garantido na lei, é algo que foi pensado, é algo que foi votado, democraticamente decidido, não é então um favor que o Estado faz, ao contrário, é um leque que ele abre de oportunidades, é a tese que ela defende. Eu coloquei para vocês ali só um trechinho e depois vocês poderão ouvir a música e ler a música por inteiro e tirar as suas conclusões. No texto número 3, eu coloquei para vocês um trechinho da revista Exame, em que ele fala assim, olha, 10 motivos para ser contra as cotas raciais. Cotas raciais tendem a dividir negativamente a sociedade onde estão implantadas, gerando ódio racial e ressentimento. Esse daí era então a cabeça, né, o título, a lead ali da reportagem. E ele colocava assim, 10 motivos, eu separei 3 para vocês, tá bom? 3. Pois, de novo, coloquei um QR Code aí, vocês podem lá pegar o link e ler por inteiro, tá? Então, motivo número 1, cotas raciais sempre dividem negativamente as sociedades, gerando ódio das pessoas que não entraram na universidade, apesar de terem obtido nota maior ou igual do que os cotistas nas provas de vestibular. Então sim, você imagina, de repente você também passou por inúmeras dificuldades, né? Não é porque seus pais não são negros ou pardos que vocês não tiveram dificuldades financeiras ou qualquer dificuldade de distância, dificuldade assim, às vezes até mesmo cognitiva, e você teve a oportunidade de ter bons professores numa escola pública ou numa escola particular como bolsista ou numa escola particular, porque eu já tive uma escola particular que os pais conseguiam pagar, porque o pai tinha 3 empregos, a mãe tinha 2 empregos durante a semana, lavava roupa no final de semana e passava roupa para poder pagar a escola particular. Então não significa que a pessoa de escola particular nasceu em berço de ouro, tem 3 carros na garagem. Tem muita gente que rala muito para poder estudar numa escola particular. E de repente você está lá com uma nota maior, porque houve um esforço da sua parte. Não estou dizendo que o que conseguiu nota por cota também não se esforçou. Estou falando daquele que ficou fora, tá? Do que ficou fora. E ele se sente, então, injustiçado, porque percebe que alguém com nota menor, também tem suas razões, tem seus motivos, tem suas circunstâncias, pegou a vaga. Então, segundo a revista Isto É, haveria esse mal-estar. Número 2, cotas raciais criam um terrível precedente ao admitir a discriminação racial para atingir objetivos políticos, gerando nas pessoas a sensação de que não serão mais julgadas pelo que são ou fazem, mas pela cor de sua pele e sua origem étnica. Então, nesse sentido, o que a revista está nos apontando? Eu não estou aqui porque eu tenho um nível de formação ou porque eu me esforcei dentro da escola e tenho essa nota. Eu estou aqui porque eu sou negro. Então, para a revista, isso reforça a discriminação racial, porque a pessoa não está ali mais assim, olha, eu estudei e obtive nota. Ela está ali como alguém que pegou a cota para negros. Então, para a revista, isso gera um mal-estar, isso gera mais racismo ainda. Item 3. Cotas raciais foram importadas para esconder o real problema da qualidade baixa do ensino básico e dar poder dentro da universidade a políticos que não têm nenhum compromisso com a qualidade de ensino e da pesquisa. Essa é uma acusação muito grave, mas tem muitas pessoas que defendem exatamente esse ponto de vista. Ou seja, eu não tenho compromisso com o ensino, então eu não transformo a base. Eu vou colocar um esparadrapo na ferida aberta ali, né, na fratura exposta, eu vou ali e coloco um band-aid em cima dessa fratura exposta. E eu não trato a questão.
Então eu jamais coloco todos os estudantes brasileiros em pé de igualdade. E isso favorece muitos políticos, claro, que sobrevivem exatamente de um Brasil que tem um ensino sucateado, um ensino atrasado, um ensino que é um dos piores do mundo quando se faz uma avaliação internacional. Então, depois vocês podem continuar lendo toda a revista ali, ela vai mostrar esses 10 motivos para ser contra as cotas, e aí vocês tiram as conclusões de vocês concordando ou discordando da revista, tá bom? Para encerrar o tema, eu coloquei para vocês como texto 4 um desenho, né, um cartoon aí, né, uma charge, em que do lado esquerdo eu tenho um menino com fone de ouvido, ele está conectado no celular, em frente à casa dele está escrito universidade, para dizer assim, ele está próximo, está perto da universidade. Ele tem uma bancada com um notebook, ele está anotando, ele tem ali um cartaz escrito news, né, uma palavra em inglês, tal. E do outro lado, eu tenho um jovem cuja mesa serve também para o almoço e para o jantar. Ele não tem nenhum aparato tecnológico, sequer tem uma energia ali precária, e a janela dele está bem fechada, indicando que ele mora num lugar que não tem visão. E aí ele também não teria essa visão, ele não teria essa amplitude. Então mostra-se duas circunstâncias bem diferentes para querer justificar o quê? A necessidade de cotas. Então notem de novo, né, eu vou bater num ponto que eu quero que vocês pensem a respeito. Então eu faço cotas ao invés de procurar nivelar socialmente? Mas isso daí demora muito. Eu sei, a lei de cotas demorou 10 anos. Lá atrás, há 10 anos, ou seja, em 2013, nós pensávamos, não é possível que daqui 10 anos o Brasil não vai estar melhor em termos de igualdade social. Não está melhor, é isso, tá bom? O mesmo governo permaneceu e patinou, e veio impeachment, e veio Temer, e está do mesmo jeito. Então nós não percebemos índices que mostrem, olha, diminuiu a desigualdade social, então agora nós temos já uma escola pública tão boa quanto a particular, não precisa mais de cotas. Olha que bom. Então será que daqui a 10, ou seja, com 20 anos de cotas, nós estaremos com o ensino emparelhado? Ou nós ainda estaremos com um grande, imenso hiato, um grande, imenso vale, né? Uma distância muito grande entre uma coisa e outra? Eu não quero ser pessimista, mas aqui tudo indica que estaremos ainda do mesmo jeito. Então, claro, nós vamos precisar de cotas para o resto da vida. Tá? Se isso é positivo para o país, você é que vai ter que decidir no seu texto, tá bom? Bem, o outro texto de apoio fala sobre a lei de cotas que são obrigatórias. Pelo menos 50% das vagas têm que ser destinadas a alunos de escolas públicas, tá bem? E aí depois é se fazer a bipartição. Dependendo da renda familiar, serão tantas vagas, dependendo se a pessoa é dessa raça ou daquela raça. Aí tem a repartição entre essas cotas. De tal forma que eu já tive alunos negros de escola pública que tinham mais chance de passar pelos 50% da ampla concorrência do que pela pequena porcentagem destinada aos cotistas. Por exemplo, negro de escola pública com uma renda familiar bruta mensal de tantos reais. Então eram tantos detalhes, então 2 vagas para esse, 3 para esse, 4 para esse, de tal forma que para pessoas se tornava mais fácil entrar pela ampla concorrência. Então também algumas pessoas criticam o nosso sistema de cotas, porque a ampla concorrência acaba também sendo disputada pelos cotistas, e aí essa balança para alguns não é considerada uma balança justa. Esse é o tema de redação de vocês, tá bom? E vocês terão aí como palavras para estarem obrigatoriamente presentes na introdução, a palavra cotas, né, sistema de cotas, a expressão sistema de cotas, sucesso, fracasso e igualdade. Essas palavras obrigatoriamente devem estar na sua introdução e, claro, a sua tese vai ter que optar por sucesso ou fracasso. Isso não dá para falar sobre os dois? Não, porque é uma dissertação argumentativa. E na dissertação argumentativa você vai ter que argumentar, defender uma tese. Portanto, sem chances
para você deixar apenas como um ou outro. Você vai ter que optar, né? Tem aluno que quer falar isso. Primeiro parágrafo eu falo de um, depois eu falo de outro. Não, não é assim. Você vai ter que falar se é sucesso ou se é fracasso. E por quê? Nesse porquê vai estar a sua tese, tá bom? Boa sorte para você. Vamos ver as reflexões para nós desenvolvermos o tema. Primeira parte, né, seria a própria questão de cotas, que é reserva de vagas para negros, para índios e pessoas pobres, né? E aí vem a pergunta da revista Época: é uma solução ou cria-se mais problemas? Nesse sistema de cotas, então eu tenho lá 100% de vagas, 50 é o número para ampla concorrência, 50 é para as escolas públicas, né? 25%, ou seja, metade das vagas, é para quem tem renda bruta inferior a um salário mínimo e meio, e disso 12,5% vai para as cotas raciais e o restante para os demais candidatos, como eu já falei. Os outros 25%, você tem metade da vaga para quem tem uma renda superior a um salário mínimo e meio, e aí de novo se divide em 12,5% para negros e pardos e indígenas e a outra porcentagem para os demais candidatos. Então, na verdade, você acaba tendo 4 categorias de cotistas dentro desses 50%. Isso às vezes gera ali uma certa confusão, inclusive, mas no final tudo se dá jeito, né? Porque afinal de contas, na hora que você joga a sua nota no SISU, é ele que vai fazer essa separação, onde que você vai se encaixar melhor. Você vai ter que optar. Então eu vou lá embaixo, né, no item, lá na bolinha, e vou colocar assim: sou negro, sou de escola pública e a renda familiar é de um salário mínimo inferior a um salário mínimo e meio. Você se encaixa ali, é ali que você clica, é ali naquele lugar que você vai estar concorrendo às vagas, tá bom? Bem, busca por igualdade, você vai ter que trabalhar com essa ideia. Então o sistema de cotas, ele alcançou, porque eu tenho que dizer se ele foi um sucesso ou se ele foi um fracasso. Se nesses 10 anos ele foi um sucesso, significa que ele alcançou igualdade. Se ele não alcançou igualdade, eu vou dizer que ele foi um fracasso. Então eu tenho que associar a minha tese a essa questão da igualdade, certo? De novo, eu repito, não é igualdade pessoal, é igualdade no contexto brasileiro. Então, nós temos que entender essa situação, dessa associação de cotas, sucesso ou fracasso, e na busca por igualdade. Se você não tratar dessa igualdade, certamente eu vou dizer, nós, né, toda a equipe vai dizer, você não abordou o tema por inteiro, e isso não pode acontecer, tá bom? Então vocês têm aí um pouquinho da música, né, que a professora colocou para vocês. Quem preparou esse material foi a professora Glauce. Aí vocês podem curtir um pouquinho da música depois, tá bom? Por que as cotas raciais são importantes? No Brasil há uma desigualdade social e racial, isso não tem como a gente negar. Bem, não, mas eu sou branco, eu acho que não tem não, porque eu não sou racista. Não, quem está dizendo que tem o racismo são as pessoas que sofrem com racismo. É como, por exemplo, uma pessoa que sofre com violência, o outro dizer, não, mas não tem violência contra a mulher. A criança apanha sistematicamente, não, mas não tem violência contra a criança. Eu não conheço ninguém que passa por esse tipo de violência. Então, porque eu não conheço, não tem. Não, os números estão aí, os dados estão aí, os depoimentos estão aí, os fatos estão aí colocados. Então, quem não quer enxergar, não enxerga. Então, existe a desigualdade social, existe a desigualdade racial, porque exatamente está ligada a essa desigualdade social. Como alguém já falou, não, uma pessoa negra que chega com carrão, que tem um status social, que de repente tem um cargo, um poder, ele não vai sofrer com racismo. Agora, seja você uma mulher negra e pobre, aí você começa a acumular um rol de desvantagens sociais. E aí, realmente, nós vamos sofrer com o impacto disso numa sociedade segregacionista, que é a nossa, que as pessoas separam, né, com quem eu quero conviver, com quem eu não quero, tudo com base no status. Então, segundo item, a população negra representa cerca de 54% dos brasileiros.
Quando a gente fala população negra, nós estamos falando de pretos e pardos. Se nós formos pensar só em negros, esse número é bem menor, mas envolvendo pardos se torna 54%. Mas convive diariamente com racismo e tem acesso a menos oportunidades que outros grupos sociais. Os dados evidenciam esse cenário. A população negra recebe os melhores salários, é minoria nas universidades, ocupa menos posições de chefia, de comando e é a maioria no sistema carcerário. Então, aí esses dados foram tirados do G1, do IBGE, do PNAD, do IPEA e todos eles comprovam esses elementos. Fiquem à vontade. Notem que aquilo que está na proposta de redação vocês não podem usar no texto de vocês. Mas aquilo que é oferecido como repertório, como é o caso desses dados, aí vocês podem usar livremente na redação de vocês, sempre mencionando a fonte para ter a legitimação, tá bom? Então, é sucesso? Ótimo. Essa é sua tese? Beleza. Coloque os pontos positivos, tá bem? Que estão aí colocados para vocês. Agora, se você achar que não, foi um fracasso, então aí você vai ter que partir para outro tipo de abordagem. Então, se foi fracasso, o que você vai fazer? Você pode propor que ela deixe de existir, porque não resolveu nada, ou que se insista em mais 10 anos para que ela venha, para que a sociedade, civil organizada, o poder legislativo, o poder executivo, venha buscar caminhos para que ela passe a ser efetiva e a surtir o efeito. É interessante nós observarmos aí que agora, em 2021, o presidente, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, ele veio dizer que ela ainda não cumpriu a sua parte, o seu papel, e que ela deve ser estendida, renovada em 2022, no ano que vem, para mais 10 anos, ou para quantos anos mais o Poder Legislativo, que é quem vai debater sobre isso, venha resolver, estender esse prazo. Então, precisa de mais 10 anos? Vamos para mais 10 anos. Quem sabe o novo ensino médio venha igualar, ensino público com ensino privado e a partir daí nós possamos deixar de ter as cotas, Então ele pelo menos defende essa situação. Nós temos aí uma frase, se nada muda, nada muda. Uma frase até fácil de ser aplicada a esse contexto. Nós teríamos que contextualizar bem também para ela ficar bem pertinente, E depois, retirado desse texto da revista, do G1, do canal G1, fala-se assim lá dentro da reportagem: dificuldades, problemas e estratégias enfrentadas por todos os cotistas de forma comum, buscando viabilizar a permanência deles nas universidades. Esse que tem que ser o objetivo, segundo a revista, tá bom? Bom, qual que é o problema que se pode enfrentar? Nós temos aí várias pessoas que reclamam do seguinte: o diploma que nós temos hoje não tem valor. Então, o que acontece? A universidade, ela acolhe pessoas que vêm do sistema público, ela acolhe pessoas que ingressam na universidade pelas cotas raciais. Muito bem, mas e depois? Essa pessoa vai para o mercado. Então, será que só o diploma resolveria? Por isso que vocês podem trabalhar não como assunto principal, senão você foge da temática, mas vocês podem começar a considerar que, vamos supor, alguém que vai falar contra as cotas, ele pode falar muito bem sobre isso. Você dar um ingresso à pessoa na universidade porque ela é negra pode não resolver a situação, porque antes ela já passou por um ensino frágil, fraco, e quando ela sai da universidade ela vai continuar enfrentando o racismo do mesmo jeito. Claro que existe contra-argumento para isso, por isso que nós estamos falando em teses. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui para vocês, rapidamente existem contra-argumentos. E é duro ser professor de redação, porque é isso mesmo, tudo que eu falo para vocês, eu estou aqui já pensando em como me rebater, porque sim, tem tese e argumentos para tudo que eu estou falando aqui, contrários, para tudo que eu estou falando aqui. Isso é triste. Triste para quem é professor de redação e pensa, mas para vocês é ótimo, porque aí você vai ter bastante coisa para escrever e muitos argumentos para trabalhar.
É bem agora do mês 7, olha lá, 7/7/2021, que saiu essa reportagem no site da Câmara dos Deputados. Então, nós já temos deputados defendendo que essa lei de cotas se estenda até 2042, tá bem? Então, aí que tá, você vai ter que defender, você vai ter que falar sobre isso, né? Porque, segundo ele, vocês podem ler a reportagem por inteira depois, segundo ele, a situação social do Brasil permanece tal qual estava há 10 anos. Então, ele propõe esse estendimento por mais 20 anos da lei de cotas e aí depois disso ela seria definitivamente revista. Tá bem? Então, a política de inclusão nas universidades está transformando a vida daqueles que delas se beneficiam? Se você acha que sim, você vai ter que optar pelo sucesso. Se você acha que não, você vai ter que optar para dizer que foi um fracasso. Se sim, foi sucesso, você vai ter que mostrar em qual aspecto. Se já é suficiente para deixar de existir, você vai ter que dizer o porquê. Então, esse daí é o mapa mental que a gente propõe para vocês na hora de resolver como desenvolver esse texto. Se você falar, não foi suficiente, não atendeu o objetivo, nem nunca vai atender na sua opinião, você vai ter que dizer por quê. Então, ela deveria deixar de existir? Sim. Por que ela deveria deixar de existir? É esse o caminho que você vai ter que adotar para defender essas teses, tá bom? Quais são os agentes interventivos? Então, nós podemos falar o governo federal, porque as instituições públicas são federais. Podemos falar o governo estadual, porque existem cotas para as universidades estaduais também, em alguns estados. O Ministério da Educação, que é um ministério diretamente ligado ao governo federal, mas você, ao invés de falar assim, o governo federal, por meio do seu ministério, não, fala o Ministério da Educação e pronto, já está implícito aí o governo federal, certo? E o poder legislativo, que nem o caso, vai ser o Congresso que vai decidir sobre a permanência ou não das cotas no ano que vem. Além disso, vocês podem colocar como agente interventivo as secretarias de política e promoção de igualdade racial, que está ligada à presidência da República, e as próprias universidades. Essas aí serão os agentes, né, interventivos para essa redação. Não tem nada a ver vocês colocarem Ministério da Saúde, por exemplo, tem aluno que pira, né, e coloca agente que não tem nada a ver. Então, vocês vão colocar realmente esses agentes que estão aí, tá? Vocês podem mencionar matérias jornalísticas, vocês podem mencionar o caso dos gêmeos, que um foi aceito por cota e o outro não, né? Eles são super parecidos, têm o mesmo tom de pele, mas foram tribunais raciais diferentes que julgaram eles, né? Então, em uma universidade ele foi considerado branco, na outra o irmão gêmeo foi considerado negro e conseguiu a cota, né? Então, nesse caso, você vai criticar o sistema. A autodeclaração vale mesmo, mas se eu me autodeclaro, aí eu tenho uma aluna minha que é parda, né? E ela entrou por cotas como parda na universidade, aceitaram a documentação dela, viram a aluna. Não foi uma coisa assim que foi foto foi, não, viram a aluna, chegou a participar de 2 semanas, aí alguém foi lá e denunciou, falou que ela não era negra, ela falou, não, nunca entrei como negra, eu entrei como parda, e ela foi excluída da universidade, né? Olha o trauma, ela veio chorando para mim para falar, Su, olha, eu não tô chorando porque eu fui excluída da universidade, porque eu tô para ser chamada em outra, tá bom que é longe daqui, mas tudo bem, a vida que segue. Mas ser chamada de uma pessoa que agiu com má fé, querendo pegar vaga de outros, isso sim. Então, como eu tô falando para vocês, se a lei quer beneficiar apenas negros, que se escreva isso, né? Que se siga essa orientação. Agora, se fala negros e pardos, então assim, o sistema de autodeclaração, é sobre isso que vocês vão ter que falar nessa redação, tá bom? E aí vocês podem recorrer à obra literária O Pecado, de Lima Barreto, verem alguns depoimentos, alguns relatos que existem relacionados a esse tema. A professora Glaucia colocou pra gente também ali um QR Code que nos leva a um documentário que mostra toda a história das cotas aqui no Brasil, de onde surgiu a ideia, quem que moveu, quem que fez o peticionamento, como que isso se processou aqui no Brasil. É bem interessante para vocês lerem também.
Vocês podem pegar aí a frase de Aristóteles que nós colocamos, né? Devemos tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. É uma frase célebre de Aristóteles que vocês podem aplicar a essa questão de cotas, porque realmente ela vem tratar de forma desigual os desiguais, na medida da sua desigualdade. Essa medida são questões sociais, políticas, econômicas e históricas. Luiz Gama, o primeiro jornalista negro no Brasil, em 1876, que escreveu: a escravidão é uma espécie de lepra social. Tem sido muitas vezes abolida pelos legisladores, mas restaurada pela educação sobre diversos aspectos, sobre aspectos diversos. Então, uma acusação aí que a educação muitas vezes reproduz um sistema de racismo. E, enfim, vocês têm aí também o ex-presidente do STF, Joaquim Benedito Barbosa, a gente falava na época Joaquim Barbosa, né, numa abreviação do nome, em que ele fala que ele não queria ser usado como exemplo de que os negros podem ascender socialmente, podem se formar, podem se tornar ministros, porque ele era uma exceção. Então ele veio rebater aqueles que começaram a utilizá-lo como exemplo para dizer que no Brasil não há segregação, não há racismo, tá bom? Bom, nós falamos em seleção léxica. Quais palavras vão aparecer eventualmente na sua redação? Então, estamos aí com várias, né? Autonomia universitária, capilarização social, ação social, autodeclaração, discriminação, cidadania, racismo, democratização, desigualdades, minorias étnico-culturais. Olha quantas palavras podem aparecer na sua redação como um repertório linguístico, para a pessoa olhar assim e falar: nossa, essa pessoa aqui tem um domínio pleno do tema, olha, usou quantas palavras, né? Olha, usou ali curso Suzana Luz. Opa, curso Suzana Luz você leva para a vida, não vai escrever na sua redação, né? Mobilidade social, afastamento social, discriminação, meritocracia, todos esses são aspectos que vocês podem abordar na redação, explorar como conceitos, enfim, arrasar, fazer uma redação nota 200 em cada competência, tá bom? Bom, e vimos os nossos conselhos finais. Pronto para produzir? Defenda sua tese com argumentos pertinentes, legítimos, produtivos. Grande abraço de toda a equipe. Tá chegando a hora. Caprichem nessa redação. Caprichem. Porque essa reta final agora ela é, olha, essencial para o nosso sucesso no Enem. Grande abraço.